Doce Notícias Web, voltando agora para falar sobre um assunto demais importante e que satisfez aí os torcedores iguaçuenses, que trouxe emoção dos torcedores para a população, para a sociedade, enfim, que foi o título do Foz Futebol. Ou seja, o primeiro título inédito para Foz do Iguaçu, da segunda divisão do Paranaense. Para isso, nós estamos recebendo o presidente do Foz, Arif Osman. Presidente, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui. Parabéns por esse título de campeão da segunda divisão do Paranaense. Obrigado, Luciano. É um prazer estar com vocês e poder falar um pouco do que foi o Foz do Iguaçu nesse ano de 2022, um ano histórico, um ano para ficar marcado na história da cidade de Foz do Iguaçu. Afinal, é o primeiro título do futebol profissional da cidade de Foz do Iguaçu. Presidente, vamos mostrar essa taça, porque isso aí tem uma simbologia, um orgulho muito grande em cima disso aí, né, presidente? Com certeza. É a primeira vez que a gente conquista a taça de campeão paranaense. Vamos segurar ela aí? Podemos? Claro. Primeiro ano que a gente conquista a taça de campeão paranaense. Com muito orgulho para o Foz do Iguaçu, é um título inédito, primeiro ano, primeira conquista nossa. E é muito bacana estar retornando entre os grandes, né? Estar retornando entre os grandes, que é o mais bacana de tudo, né? Presidente, como é que foi essa conquista lá? Foz retornando, retornou na Série C, né? Aí voltou agora para essa segunda divisão do Campeonato Paranaense e ganhando esse título inédito para Foz do Iguaçu. Essa retomada no futebol, que sensação é essa, presidente? Primeiro a gente vinha num momento espetacular do Foz. O Foz jogou 5 anos consecutivos a primeira divisão entre 2015 e 2019. Foi conhecido como o terror dos clubes da capital, de tanto bater no Atlético Paranaense, no Curitiba, no Paraná Clube, no Operário, no Londrina, enfim. Nossos adversários sofriam contra o Foz do Iguaçu Futebol Clube. O Atlético só veio ganhar do Foz no último ano nosso na primeira divisão, em 2019. Todos os outros a gente ganhou ou empatou. Tivemos anos espetaculares conquistando vagas na Série D do Brasileiro e também na Copa do Brasil. 3 vezes a Série D do Brasileiro, que só se conquista o melhor time do campeonato, dos que não tem vaga. E na Copa do Brasil também é um negócio espetacular. O Foz conseguiu em 2018 adquirir essa vaga e jogou em 2019. Mas em 2019, um descuido nosso, nós acabamos caindo para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Em 2020, no início de 2020, Luciano, existia aquelas notícias vindo da Ásia, da Europa, do início do Covid, aquela preocupação com a pandemia, algumas cidades fechando, países fechando entrada de estrangeiros. A gente ficou muito preocupado aqui no Brasil. Eu temi muito o ano de 2020 e pedi licença junto à Federação Paranaense de Futebol e à CBF. E por incrível que pareça, o Foz foi o único clube a tomar essa decisão no Brasil. A gente tomou a decisão de pedir uma licença temporária e nós nos afastamos de todos os problemas que o Covid causou em 2020, que quebrou a maioria dos clubes do Brasil. Retornamos em 2021, ainda com pandemia, tivemos que jogar uma terceira divisão, que é uma coisa inédita, nunca o Foz jogou uma terceira divisão. Tivemos que jogar, fomos vice-campeão, junto com o Arucó, de Maringá, e subimos os dois para a segunda divisão. Esse ano foi um ano espetacular, várias partidas boas, fora de casa, dentro de casa, e chegamos à decisão do título contra o próprio Arucó, que foi nosso parceiro na terceira divisão, e conseguimos, depois de um jogo histórico aqui na cidade, que você acompanhou, estarmos perdendo de 3-0, chegar a empatar aos 49 minutos do segundo tempo de 3-3, a torcida enlouqueceu no estado do ABC, e isso deu uma força muito grande para os nossos jogadores. Nós saímos de Foz do Iguaçu para viajar para Maringá, muito mais animados, você via no semblante dos jogadores que você não ia perder o jogo para eles lá. Pois é, eu ia falar justamente sobre essa final. Eu assisti as 2 partidas, e esse jogo que o Foz estava perdendo por 3-0 no primeiro tempo. Exato. Aí a gente, meu Deus, e agora? Né? Como é que vai ser? Né? Será que... Bom, a segunda divisão estava... A subida para a primeira divisão, né? A série principal, estava garantida. Mas ali era o título, né? Valia o título. E aí foi uma mistura e um jogo de emoções muito grande, porque de 3-0, e aí se permanecesse esse placar, ia ser muito difícil, né? Isso ser revertido. Mas aí foi para 3-3 e o clima e a moral dos jogadores da equipe mudou completamente, né?
presidente? Com certeza, eles saíram abalados de Foz do Iguaçu e o Foz saiu muito mais fortalecido. É difícil uma equipe que faz uma reversão dessa dentro de um placar de 3-0, recuperar 3-3, dificilmente ela perde o próximo jogo. A gente sabia disso, os jogadores foram muito animados para Maringá, o tempo todo na concentração no hotel, a gente via no semblante deles que eles não viam a hora de começar a partida para poder ganhar logo o título de campeão paranaense. E foi isso que aconteceu, Luciano. Os jogadores fizeram a melhor partida do ano, nossa. Dava para sentir isso em campo. Sim, o jogo lá 1-0 para o Foz foi a melhor partida do Foz, foi fantástico. E o Foz fez por merecer o seu título de campeão. Presidente, e agora? Né? Ou seja, os torcedores também querem saber como é que vai ser, quais serão esses próximos passos do clube, da equipe, já pensando, né, na série principal do Campeonato Paranaense. Nós temos que trabalhar, primeiro, essa semana é a semana de rescisão, de pagamento de prêmios, afinal, os meninos foram campeão, tem um prêmio para eles. Então nós estamos finalizando isso aí, rescindido com todos os jogadores, porque queiram ou não, o Foz ainda é um clube pequeno, não pode manter contratos longos. Manter contratos longos significa ficar pagando todos os meses, e o Foz não tem essa condição. Então a gente rescinde com todo mundo, torce para que todos se encaixem em algumas outras equipes, continuem jogando, e lá por finalzinho de outubro começa a contratar novamente, para que se apresentem em Foz em 15 de novembro. O nosso planejamento prevê o início da pré-temporada do Foz em 15 de novembro, porque o Campeonato Paranaense da primeira divisão deve começar 20 de janeiro de 2023. Então o Foz vai ter uma pré-temporada boa de mais de 60 dias e com isso vai poder jogar de frente contra os grandes clubes da capital e os grandes clubes do Brasil hoje, que é Operário, Londrina, Curitiba e Atlético Paranaense. A gente não tem como não falar, porque agora nesse final de ano tem a injeção do dinheiro da venda do PP, né, que foi para o Grêmio, depois foi para a Europa e por diante. E que é cria de Foz do Iguaçu. Exatamente. O que o clube vai ganhar com essa injeção, presidente? Bom, com certeza nós vamos ganhar o nosso direito, que foi feito no contrato, deve entrar de 12 a 20 milhões de reais já nesse final de ano. Isso com certeza vai ajudar muito o Foz nos seus próximos anos, na sua sequência na primeira divisão ou conquistando vagas para a Série D do Brasil, tentar subir para uma Copa inédita, que seria uma Série C do Brasil, porque jogar a Série D ela é complicada, mas você subir para a Série C do Brasil é fantástico. Aí você já tem a sua vaga, você só perde se ficar entre os últimos. Se ficar na intermediária ou entre os primeiros, você só vai jogando para subir para a Série B, que nem o Londrina fez e o Operário fez. Então nós pretendemos primeiro dar uma estrutura financeira boa para a equipe e, claro, usar esse dinheiro para fazer um belo de um CT, revelar novos talentos e buscar novos PPs aí para que o Foz do Iguaçu possa viver da produção do seu material, do seu produto, que é o atleta de futebol. O que o torcedor pode esperar, presidente, para esse Campeonato Paranaense do Foz do Iguaçu? Eu e toda a minha diretoria e toda a comissão técnica que vai ser contratada e todos os jogadores que vierem a Foz vão ter um único objetivo, chegar na disputa do título paranaense de 2023, no primeiro ano do retorno do Foz à primeira divisão. Buscar com isso a vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro. Nosso objetivo vai ser bem claro, jogadores de outro nível e com a chegada em Foz do Iguaçu prevista para metade de novembro, para que o Foz possa dar condição a eles de trabalharem muito e saírem na frente no Campeonato Paranaense em 2023. Presidente, gostaria de agradecer demais a sua participação. Vou mostrar essa medalha aqui. Ah, com certeza. A medalha, a taça, medalha de campeão paranaense da segunda divisão. E que é o primeiro título... o primeiro título, Luciano, da história do futebol profissional da cidade de Foz do Iguaçu. Não é só do Foz do Iguaçu. Antes do Foz, teve Foz Esporte Clube, Itaipu Esporte Clube, Cataratas Esporte Clube, Itaipu, o Dourados da Fronteira. Várias equipes que antecederam ao Foz do Iguaçu Futebol Clube. E o Foz hoje conquista, depois de muitos anos, a primeira taça de campeão paranaense. É muito bacana. Presidente, deixa eu só pegar essa taça de novo. Opa! Né? Aproveite ela, né? Porque dá uma sensação importante, né? Com certeza. Aqui, nós tivemos o gostinho de segurá-la, é muito bacana. Vou virar muito bem bacana. aqui de frente, diferente da taça aqui. Isso. Aí, mostrando bem a taça. Presidente, parabéns mais uma vez. Obrigado por proporcionar essa alegria, essa emoção para o torcedor de Foz do Iguaçu. Enfim, para quem torceu, para quem esteve ali ligado, né, como eu estive, e realmente é algo diferenciado. Parabéns e obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, foi muito gostoso dar esse orgulho para o povo iguaçuense. Obrigado mais uma vez, presidente.